Eu tenho uma palavra aqui para os irmãos que tem a ver com comunicação que cria pontes. Isso me motivou a falar o que eu falei aqui no início, porque eu creio que comunicação é muito importante. Agora escuta isso que eu vou falar para você, em nome do Senhor. A Bíblia declara, escancara, que as palavras têm poder. Você já ouviu falar disso, né? Você já deve ter lido sobre isso. As palavras têm poder. As palavras têm poder de gerar vida e gerar morte. De outra forma, as palavras que saem da nossa boca têm poder de construir ou de destruir. Então, isso é tão importante, porque todo mundo aqui, graças a Deus, tem boca e fala. Isso é tão importante, saber que nós temos dentro de nós, e que a gente libera de vez em quando, algo que traz vida, ou que traz morte, é surpreendente, é intrigante, é maravilhoso. Quando nós pensamos em todas as consequências dessa afirmação, você, por exemplo, entende que as palavras, o ambiente onde a gente vive, ele pode ser mudado com as palavras que são ditas ali. Se a sua casa tem pessoas que usam a sua boca com palavras de destruição, o ambiente é pesado. O ambiente é de morte. Mas aquele ambiente ele pode ser mudado se as pessoas que estiverem lá utilizarem as suas palavras como instrumentos de vida. As coisas mudam, o ambiente muda. As palavras elas fazem rir. As palavras fazem chorar. As palavras levantam. As palavras derrubam. Acho que você já leu na Bíblia, lá no livro de Efésios capítulo 6, quando a Bíblia fala que nós temos o escudo da fé, já leram? E o escudo da fé, ele serve para apagar ou impedir que os dardos inflamados do maligno cheguem até nós. Como que flechas que são lançadas pelo diabo. A palavra diabo é acusador, caluniador. Guardem isso, porque na semana que vem a gente vai precisar muito disso. A gente vai falar sobre calúnia, difamação, fofoca, semana que vem. Mas o diabo é o difamador, é o caluniador. E ele lança as suas flechas. E para que a gente não seja atingido com as flechas que saem, muitas vezes da boca do diabo, todas as palavras de destruição que vêm do diabo, a gente tem que levantar o escudo da fé. Mas é interessante porque essa palavra, diabo, ela pode ser atribuída a outras pessoas, que não apenas o diabo. Toda pessoa caluniadora, toda pessoa difamadora, nesse sentido, é um diabo. Entende? Eu acho que você precisa entender que há pessoas ao nosso redor que você precisa ter um escudo para se aproximar delas. Ou quando elas começam a se aproximar de você, você já pensa assim, vixe, lá vem. Eita, lá vem as flechas, lá vem as palavras. Você tem que estar protegido, você tem que ter um escudo para impedir que essas flechas venham, atinjam você, porque as palavras têm poder. Dependendo do que vem até você, o seu dia muda completamente. Seu ânimo muda completamente. Palavras podem levar pessoas à demissão de um emprego. Palavras terminam relação de amizade. Palavras acabam com um casamento. Palavras têm levado milhares de pessoas do mundo inteiro à procura de terapeutas, psicanalistas, psiquiatras, por conta das coisas que durante a sua infância e adolescência escutaram das pessoas que os criaram. Então hoje são pessoas inseguras, pessoas com problemas na sua autoestima negativa, baixa, por conta das palavras. Pessoas que não acreditam em si, no seu potencial, na sua capacidade.
que não desejam, que não constroem o melhor para as suas vidas por conta de terem acreditado em palavras que foram ditas de forma completamente errada, equivocada no passado, e que vieram como flechas em suas vidas, e eles estavam desprotegidos. E nós temos que prestar atenção com as palavras que saem da nossa boca, porque quem usa a língua para destruir, a Bíblia diz que são os pagãos. Quem usa a boca para amaldiçoar, quem usa a boca para zombar, quem usa a boca para escarnecer, são os ímpios. É por isso que o Salmo capítulo 1, versículo 1, diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, dos zombadores. O texto que você abriu aí, capítulo 4, ele vai falar também dos ímpios, e ele vai dizer que nós não devemos andar como eles, que nós não devemos ser como eles. Verso 17, ele diz: portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, ou pagãos, ou ímpios, como você queira entender, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração, havendo se tornado insensíveis, eles, os ímpios, entregaram-se para cometer com avidez todo tipo de impureza. E a Bíblia está dizendo aqui que eu não devo andar como eles, nos passos deles, na vida deles, com o estilo deles. Os pensamentos deles são equivocados. E porque os pensamentos deles são errados sobre a vida, sobre Deus, sobre tudo o que é bom, eles começam a sentir, e os seus sentimentos levam essas pessoas a agirem mal e a falarem mal. Então quem fala mal é pagão. Nós temos que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Nós precisamos levar muito a sério esse assunto da comunicação e das palavras, irmãos. Muito a sério. Por que, pastor, que eu tenho que levar isso a sério? Leve a sério com o que sai da sua boca. Você talvez ache que eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que gosta de falar, ou eu falo pouco, eu sou uma pessoa temperamental, eu falo o que eu penso, eu sou honesto. A Bíblia diz que você tem que prestar atenção, porque as palavras são poder. Há um poder naquilo que sai da sua boca. Você pode pegar um ambiente e levantar o ambiente, ou pegar o ambiente e derrubar o ambiente de acordo com aquilo que você fala. A Bíblia diz que as palavras que saem da sua boca precisam ser ajustadas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Levamos a sério, precisamos levar a sério o poder das palavras. Escuta o que eu vou falar. Os pecados da boca, eles, de acordo com a Bíblia, estão no mesmo nível, na mesma categoria de alguns pecados que a gente acha absurdo. Eu vou mostrar para você aqui 2 textos aqui, bem rapidinho. Se você abre a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, só para você ter uma noção do que eu estou dizendo para você, no versículo 11, ele está dizendo aqui: mas agora escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ele diz, olha, não tenha nem contato com essas pessoas, for imoral. Imagina um irmão imoral. O que é isso, pastor? Uma irmã imoral? Irmã imoral, que tem moralidade na cabeça, que vive relacionamentos imorais, fornicação, adultério, esse tipo de irmão. Você conhece alguém assim? Ele é adúltero, mas está no culto todo domingo. Ela é imoral, sai com um e com o outro, mas está no culto. Deus diz assim: esse tipo de gente, avarenta também, aí ele vai passando, ó. Gente imoral, avarenta, a mesma coisa que ganancioso, né? Avarento, a pessoa que não dá uma oferta, pessoa que não dá uma esmola um bêbado, uma pipoca, uma criança no sinal, pessoa que só quer saber do dinheiro para crescer e ganhar, é ganancioso. Ele está tratando no mesmo nível.
idolatria. Quem tem um ídolo qualquer que seja, quem se escabela pelo Michael Jackson, quem se ajoelha diante de uma imagem de escultura, mesmo nível. Ou o bêbado, imagina irmãos bêbados chegando aqui no culto. A paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, pastor. Mas é o irmão em Cristo. Que, domingo, pastor, domingo é dia de... Eu estava hoje no supermercado vendo o pessoal fazendo compras na minha frente. Caixas de cerveja e outras bebidas lá que eu nem conheço. Essa daí é diferentona. Durante a tarde, seu dia de folga, toma 1, 2, 3, aí vem para o culto, porque ele é crente, afinal de contas. Se chegasse o irmão embriagado aqui, provavelmente nós iríamos repreendê-lo. Chegasse o irmão em adultério, nós iríamos repreendê-lo, sim ou não? Mas olha o que ele diz aqui, continuando falando. Ou se o irmão é caluniador, é um pecado da língua. Aquele que difama, aquele que calunia os outros, é maledicente com as palavras. O que a palavra está dizendo aqui é que estão no mesmo nível diante de Deus. Tanto quanto aquele que é ladrão, o irmão é ladrão. Final de semana ele deu uma oferta bem alta, alguns R$1.000, porque no dia anterior ele fez um assalto a banco. Está tudo bem. No domingo seguinte ele está na igreja, adorando ao Senhor. Agora olha o capítulo 6 de 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, verso 9. Ele diz assim, verso 9, verso 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, olha o verso 9. Nem imorais, nem idólatras, nem os adúlteros. Os pecados que a gente já leu no capítulo 5, né? Nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram. Verso 10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem o quê? Pecado da língua. O que ele diz aí? Nem os que cometem fraudes, nenhum deles herdarão o reino de Deus. Olha porque a gente tem que levar a sério os pecados da língua. A gente não se escandaliza com alguém que fala mal dos irmãos. A gente não se escandaliza com alguém que fala mal das pessoas. Mas a gente deveria. A gente deveria olhar com muita preocupação quando a língua é usada de forma errada no meio da comunidade. Os homens, a Bíblia diz, darão conta de cada palavra inútil, ociosa que sair da sua boca. É o que está escrito em Mateus, se você quiser abrir, capítulo 12, versículo 36, versículo 37. Mateus capítulo 12, verso 36. Diz assim a palavra do Senhor: digo-vos que no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Toda palavra que sair da sua boca, que não for útil para edificar a vida das pessoas, você vai prestar contas. Verso 37, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. O que você está falando, meu irmão? Preste atenção nisso. Você está entristecendo o Espírito Santo. Você tem que prestar muita atenção. Você vai prestar conta daquilo que sai da sua boca em nome do Senhor Jesus. E aí eu volto a dizer que quem usa a palavra para destruir são os pagãos, são os ímpios, são os que não conhecem a Deus. Mas os filhos de Deus, como é que eles são? Aí eles são diferentes, eles deveriam ser diferentes, porque os filhos de Deus imitam a Deus. Efésios capítulo 5, verso 1, ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Se você é de Deus, você imita a Deus. Se você é de Jesus, você imita Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você está nos passos de Jesus. De modo que você precisa entender qual é o maior mandamento em nome do Senhor. O maior mandamento é o amor. Mais importante para Deus do que você dar dízimo, mais importante para Deus do que você batizar, mais importante para Deus do que qualquer coisa que você faça na igreja, é que você viva o mandamento do amor.
O amor gera conexão com as pessoas. O amor gera pontes. O amor faz com que as pessoas andem perto umas das outras. Porque entenda isso, mesmo que você ache que você não precisa de alguém, e nós precisamos das pessoas, eu preciso andar perto das pessoas porque as pessoas precisam de mim. Então, de uma forma ou de outra, eu tenho que criar pontes entre elas, e não distanciamento. Eu tenho que procurar abençoar as pessoas, e para abençoar as pessoas, eu tenho que chegar até as pessoas. Então, cuidado, em nome do Senhor Jesus, com quem você admira. Se você admira uma pessoa que é violenta nas palavras, reveja a sua admiração e use a sua boca para criar pontes até as pessoas, para que você abençoe as pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas por você, para que o amor de verdade exista ali. Então, como filhos de Deus, nossas palavras devem ser palavras que edificam, é o que o texto de versículo 29 diz. O texto diz que nós temos que edificar os irmãos. Vamos ler mais uma vez, verso 29, aí você pode voltar aí, se você quiser, a sua Bíblia, Efésios 4, verso 29. Ele diz: mas só que a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Então eu tenho que usar palavras que edificam as pessoas, que constroem, que sustentam. Edificar é criar uma base. A minha palavra tem que levar para a pessoa que está do outro lado essa capacidade de fazê-la permanecer em pé. Tem que construir algo de bom na vida dela. Então eu sou chamado, você é chamado por Deus para edificar a vida de outras pessoas. Agora, como é que eu faço isso? Como é que eu construo pontes? Como é que eu não uso a minha boca para destruir a vida de alguém? Como é que, pelo contrário, eu ajudo as pessoas a ficarem bem, a crescerem? E aí, como a gente não vai ter tempo para falar de tudo aquilo que a gente poderia, se eu conseguir falar essas duas coisas hoje à noite, eu vou ficar feliz. A primeira delas é a seguinte, primeira lição de hoje à noite, guarda no teu coração aí. Você quer construir pontes? Você quer edificar a vida de outras pessoas? A primeira coisa, controle a sua boca. Amém? Controle o que sai da sua boca. Ah, pastor, eu não tenho controle. Se você não tem controle sobre o que sai da sua boca, você é um emocionalmente descontrolado. Precisa de tratamento. Porque, queridos, presta bem atenção, nem em relação ao dom espiritual de línguas estranhas, se alguém aqui fala em línguas estranhas, ou se entrou num culto onde as pessoas falam línguas estranhas, não ache que o que acontece ali é algo descontrolado. Por exemplo, eu começo a falar línguas estranhas aqui e eu não tenho controle sobre a minha língua. Isso não é verdade. Eu tenho controle sobre o meu espírito. Eu tenho controle sobre o que eu faço. Se eu sou de Deus, se eu tenho o Espírito Santo, eu estou sob o controle de Deus e sob o controle da minha mente, porque o meu culto é racional. Sabe onde é que eu não tenho controle sobre o meu corpo? É na macumba, é na umbanda, é no espiritismo, que eu recebo uma entidade e eu perco completamente o controle do meu corpo. É quando eu sou possuído. Mas se eu sou de Jesus, eu não tenho o direito de dizer, eu não tenho controle sobre o que sai da minha boca. É uma escolha. Então controle a sua boca em nome do Senhor. Controle o que sai dos seus lábios. Você precisa desse controle. Quem não se controla não está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Você está com raiva, irmão? Você está com raiva, irmã? A gente vai falar um pouquinho disso também, se der tempo. Aí você começa uma discussão e vem os sentimentos. Você está sendo acusado, você está sendo caluniado.
E de repente você começou, entrou no jogo, você dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. E você todo cheio de direito, enfim. Se você não está sendo controlado, não está controlando a sua língua, você não está debaixo do controle do Espírito Santo. Levanta o braço aí bem alto, quem sabe que é crente em Cristo Jesus. Levanta o braço bem alto. Se você levantou o seu braço, é porque você então disse que entregou a vida para Jesus. E se você entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo veio morar em você. E se o Espírito Santo está em você, você tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é como uma tangerina, como diz a minha filha Liz. É uma tangerina. Tem vários gomos. E um desses é o domínio próprio. Então, se você está descontrolado para qualquer coisa que seja, você não está andando sob o poder e controle do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está aí, o fruto do Espírito está aí. Você pode acessar alegria, você pode acessar amor, você pode acessar paz, você pode acessar paciência, você pode acessar bondade, mansidão, benignidade, fidelidade e domínio próprio. Porque o Espírito Santo está aí. E se você não consegue, é porque você não tem o Espírito Santo. É simples assim. Então você precisa controlar o que sai da sua boca, controlar o que sai pela sua boca. Aliás, escuta isso aqui. Você que levantou a mão e que se acha cristão, gente que busca a Deus, você veio para o culto porque você está buscando a Deus? Se você não refrear a sua língua, a sua religião, a sua busca, a sua adoração não vale nada. Mas eu estou todo culto, mas eu dou dízimo. Ah, mas eu ajudo crianças, eu ajudo carentes, eu dou ajuda, eu contribuo financeiramente, eu dou esmolas. Não adianta. A gente fica vendo aí, irmãos, pelo amor de Deus, nos últimos tempos, o que a gente tem visto de pessoas descontroladas na fala, agressivas no falar, é impressionante. Mas abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, rapidinho, antes que o nosso tempo acabe, versículo 26, Tiago capítulo 1, verso 26, e veja o que a Bíblia diz, meu amado. Para você que se considera religioso aí, aquele que está buscando a Deus, tentando se ligar com o Senhor, ele vai falar no verso 27 qual é a verdadeira religião, mas ele termina falando sobre isso, mas o versículo 26 ele começa a falar sobre qual é a verdadeira religião. Se alguém se considera religioso, adorador, e não refreia sua língua, não põe freios na sua língua, ele diz aqui, engana seu coração, e sua religião é inútil. Você está entendendo, irmão? Por que eu tenho que controlar minha língua? Porque se você está falando, louvado seja o nome do Senhor no domingo, e na segunda-feira você está detonando seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa com palavras, sua adoração do domingo anterior foi inútil. Foi em vão. Você não é um verdadeiro religioso. Você não é uma verdadeira adoradora. Porque o adorador verdadeiro refreia a língua. Ele não vai deixar que nada saia da sua boca que não seja para edificação das pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Quem foi que disse, perguntinha para você, que você precisa falar sobre tudo o que vem na sua mente? Quem foi que falou isso? Que porque está na sua mente tem que sair pela sua boca. Você tem que entender que muita coisa que está na sua mente, escuta isso, vem da sua carne. Nem tudo que está na sua mente vem de Deus. Às vezes vem da sua carne, das suas experiências. E você quer jogar para fora. Se você está com raiva, a carne está com raiva, aí você bota para fora.
O pensamento que passou na tua mente, por conta daquele momento de raiva, você jogou para fora, mas aquilo que você jogou para fora era só carne. Às vezes o que está na tua mente vem do diabo. Pergunta para Pedro. Quando ele foi lá repreender Jesus. Para disso, Jesus, para de falar isso, Jesus. O Senhor não vai sofrer lá em Jerusalém, no Calvário. Que conversa é essa de ser morto pelos romanos? Tem pena de ti mesmo. Jesus repreendeu na hora. Aparta de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Então muitas vezes aquilo que sai da nossa boca não vem de Deus, não vem de nós, mas vem do diabo. E quem foi que disse que você nunca falou uma palavra que quem colocou lá dentro foi o diabo? Uma palavra só para machucar, só para ferir. Aí você chama a sua esposa de endemoniada, bem rapidinho. Chama seu marido de endemoniado, bem ligeirinho. O diabo diz assim, fala. Diz. Aí você vai lá e pá. Nem pensou por que essa palavra estava na tua cabeça. Soltou algo que o diabo colocou lá dentro e matou a pessoa do lado de fora. Quantas vezes a gente não faz isso? Você não tem que dizer tudo que tem na sua cabeça, porque você não é especialista em tudo, amém? Em outras palavras, você não tem que estar dando a sua opinião para todo mundo, meu irmão. Você não tem que falar o tempo todo onde você estiver. Eu sou pastor de igreja, eu sou pastor desta igreja aqui. Eu tenho autoridade para falar nessa igreja aqui. Mas eu já estive em outros lugares. Em outros lugares eu só falo quando as pessoas me pedem a opinião. E se a pessoa não te pedir opinião, cuidado com o que você vai falar. Você tem que perguntar muitas vezes, Senhor, o que eu tenho para falar aqui veio do Senhor ou é de mim mesmo? Porque se não foi do Senhor, você não tem que estar dando a sua opinião o tempo todo, em todo lugar. Porque você não é especialista de tudo. Então, guarda a palavra, guarda a tua boca em nome do Senhor Jesus, controla a tua boca. O Senhor Jesus Cristo nos dá uma lição tão preciosa. Quando ele estava lá no momento final, nos momentos finais, onde ele estava sendo negado, traído e sofrendo tudo aquilo, a Bíblia diz que ele foi levado como um cordeiro mudo. E ele não abriu a sua boca. Vocês lembram dessa passagem de Isaías 53? Que lição maravilhosa, que lição tremenda. Ele podia falar muitas coisas aos discípulos, mas ele resolveu calar. Calar no seu coração. Porque quando a gente está agitado, emocionalmente ferido, e a gente abre a nossa boca, ou vocês acham que Jesus não tinha emoção? Claro que ele tinha emoção. Quando a gente está agitado, magoado, ferido, ou passando por provações, nós usamos muito mal a nossa boca. Então cuidado, quando você estiver passando por provação, faça como Jesus, fique caladinho. Se alguém estiver lhe caluniando, se alguém estiver falando mal de você, entregue a Deus como Jesus fez. Para que da tua boca, o que vier a sair, seja a palavra que abençoa. Meu irmão, minha irmã, entenda, a sua boca é uma arma. Você usaria uma arma de qualquer forma? Você seria descuidado com a arma? Eu tenho certeza que não. Você protege os seus filhos pequenos das facas da sua casa? Porque é uma arma e você sabe que ela pode cortar o pão, mas cortar o dedo também. Não é assim? Agora imagina, se aí o teu esposo, a tua esposa pede a faca. Amor, me dá aí a faca. Aí você, da onde você está, você joga. Toma, amor. Mas o que foi que eu fiz? Eu só joguei uma palavra. E derrubou a pessoa. Ou assassinou a pessoa. Porque você não teve devido cuidado
com a arma que você tem, que pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você, meu querido, aqui essa noite. Em nome do Senhor Jesus, você entraria em menos confusão se você resolvesse guardar a sua língua. Controle a sua língua em nome do Senhor Jesus. O melhor momento para você falar alguma coisa é quando alguém pedir a sua opinião. Aí está pedindo, aí você fala. E não é falar qualquer coisa, é falar a palavra de Deus. Porque o que você tem a dizer, meu irmão, por mais experiência que você tenha, não se compara à sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Segundo lugar, vamos correr agora. Primeiro, controle a sua boca. E segundo, não fale besteira. Pastor, como assim? Aí eu vou voltar aqui para o texto que eu pedi para vocês abrirem. Versículo 29. Quem está lá comigo? Efésios 4, 29. Está escrito assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Mas em outras traduções diz palavra torpe. Aquelas palavras nojentas, né? Palavras de baixo calão. Mas a tradução que eu li com vocês diz assim: nenhuma palavra que cause destruição. Olha que coisa interessante. Mas tem uma outra tradução que eu fiz questão de trazer para você aqui, essa tradução chamada A Mensagem. Já ouviu falar? Olha como é que está escrita na tradução da Mensagem. Esse mesmo texto, eu vou ler aqui, os irmãos talvez não tenham, né? Se tiver, eu vou ficar de boca abrida, como diz no português maldizido. Verso 29 aqui na tradução A Mensagem. Olha como que diz: tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira. E ele continua: ou baixaria. Fale apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Olha aí que texto legal. Como eu sou curioso, eu fui procurar o significado da palavra besteira. E eu fiquei surpreso. Quem aqui sabe o que é uma besta? Besta é uma arma. É uma espécie de arma que atira flecha. Já ouviram falar? Tem foto aí, Charles? Vou botar uma foto de uma besta aí, para os irmãos verem o que é uma besta. É uma arma que atira flecha. É uma besta. O que é besteira então, pastor? Naquela época, quando as pessoas guerreavam, ficavam dentro dos seus muros, atacando quem estava fora. Eles abriam um buraco no muro para colocar a besta e atingir as pessoas que estavam do outro lado. O nome desse buraco é besteira. É o espaço que apoia as flechas que você lança. Deu para entender? Eles abriam um buraco no muro e, dependendo do tamanho da besta, a besteira era grande. Quanto maior a besta, maior a besteira. E quanto maior a besta, maior a flecha que chegava nas pessoas. Quando nós falamos besteira, nós estamos atirando as nossas flechas venenosas nas pessoas. O que o texto está dizendo aqui então é: não fale besteira, não fale nada que vá matar a outra pessoa, não fale nada que vá destruir a outra pessoa, não fale nada que vá causar dano na outra pessoa. Abra sua boca para abençoar. Para de abrir brechas na tua vida em nome de Jesus, para derrubar alguém, para massacrar alguém, para destruir alguém, para machucar alguém, para transtornar a mente de alguém. E a gente, às vezes, descuidado que somos, muitas vezes fazemos isso com crianças. Maltratamos, falamos bobagem, machucamos a identidade da criança. Você é um burro. E aí sim, essa palavra vem de besta, vem de esse animal aí. Quantas vezes nós poderíamos estar abençoando as pessoas e criando oportunidades de nos aproximarmos com as pessoas. Nós criamos muros, abrimos brechas e detonamos as pessoas.
Que a Bíblia está dizendo aqui, por favor, não use a sua boca para falar besteira, nem falar baixaria, não machuque, não maltrate. E como é que eu posso falar isso? Como é que eu posso atingir as pessoas com as palavras? Aí tem 3 coisas aqui. A primeira delas é mentir. Eu posso destruir a vida de uma pessoa mentindo. E eu achei tão interessante o versículo 25 aí do capítulo 4, porque o contexto, irmãos, está falando sobre não ser como os ímpios, assumir uma nova natureza em Cristo Jesus, uma natureza nova. Já que eu sou de Deus, eu tenho que agir como filho de Deus. Aí o verso 25 ele diz assim, ó: já que eu sou de Deus, olha o que ele diz: abandone a mentira. E eu fiquei pensando, como assim abandonar a mentira? E ele diz mais, é a mentira contra os irmãos. E cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Para de mentir para os irmãos. E eu fiquei pensando, por que isso aqui está no texto? E eu percebi, irmãos, que é uma realidade na vida de muitos de nós. Porque nós mentimos para as pessoas. E nós mentimos para os irmãos. Muitas vezes. Mentir é o oposto da verdade. Mentir é enganar. Mentir é falsear. Amém? Mentir destrói a confiança e corrompe relacionamentos. E pastor, como é que eu minto para os irmãos? É fácil. Você mente para mostrar que você é uma pessoa espiritual. Você conhece alguém assim já? Que fala de forma espiritual, fala o evangeliquez, varão, varoa, vaso, vaza, glória a Deus. Que mais? Outras palavras aí, irmãos. Está amarrado. Aí você tem todo um ar de espiritualidade, mas é só conviver com você 2 minutinhos para saber como é que você é de verdade. Hã? Quem lembra de Ananias e Safira? Nem vai dar para falar de Ananias e Safira. Quem lembra? Pegou um dinheiro, vendeu um terreno por R$100, mais ou menos. Estou ilustrando, tá? A Bíblia não diz quanto é que eles venderam. Vendeu o dinheiro por R$100. Pegaram 50, botaram no bolso. Levaram 50 para ofertar na igreja. Quando chegaram, dizendo, está aqui, ó, vendemos nosso terreno por R$50. E demos todo o dinheiro para a igreja. Por que eles fizeram isso? Para que os irmãos olhassem para ele e dissessem assim, como esse camarada é espiritual. Aí foi que Pedro falou, por que é que vocês mentiram ao Espírito Santo? Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Vocês venderam o terreno por R$100, o dinheiro é de vocês, para que vocês estão mentindo? Se vocês quisessem ficar com o dinheiro todinho para vocês, não é de vocês. Por que vocês querem fingir que são uma coisa na igreja que vocês não são? Só para que as pessoas batam no seu ombro, batam palma para vocês, de que vocês são gente boa. Vocês estão mentindo. Para de mentir. Ou então, mentir para evitar conflitos. Quem nunca esqueceu o horário? Aí liga em cima da hora dizendo, não vai dar para eu ir, estou doente. Para de mentir. Para de fantasiar. Para de dar desculpa uma vez atrás de outra, dos teus atrasos. Irmãos, eu cometi esse pecado aqui, vou dizer para vocês aqui, vou confessar meu coração. Era, não é mais. Por isso que eu estou confessando, porque era, não é mais. Algumas pessoas no passado, diziam assim, pastor, ore por mim. Eu dizia assim, vou orar. Aí de repente eu esqueci, irmão. Porque eu não orei na hora que a pessoa pediu. Aí a pessoa me encontrava no outro dia, pastor, está orando? Claro, irmão. Eu estou orando. Só que a pergunta da pessoa é assim, está orando por aquilo que eu pedi para você orar? A minha resposta foi, eu estou orando. Mas o que eu dei a entender? Que eu estava orando pela situação. Aí o Espírito Santo deu uma chapuletada em mim. Você está mentindo. Agora, irmão, quando eu digo para você que eu vou orar, pode ter certeza, eu desligo o telefone, eu paro a conversa, e na hora, eu vou orar.
Por quê? Para não correr o risco de depois você chegar para mim e perguntar: pastor, você orou por mim? Com certeza, irmão. Então, se eu disser para você que eu orei por você, pode ter certeza, porque eu orei imediatamente. Aliás, se às vezes está conversando comigo, eu estou orando: Senhor, abençoa a vida dessa pessoa, dá entendimento, sabedoria, dá paz. Exatamente para não cometer o pecado da mentira. Mas tem outras coisas que a gente faz, que acabam sendo uma oportunidade de destruir a vida das pessoas, não só mentira, mas esse aqui é um deles, que é muito importante. Escuta isso: quando você fala com ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. O irmão pode lançar aí? Provérbios 15, 1. Vocês podem ler para mim, Provérbios capítulo 15, verso 1 em voz alta. 1, 2, 3 e... Escuta isso, irmão. Palavras ditas com raiva podem ferir profundamente. E por que você se descontrola ao ponto disso acontecer? Quem fala com raiva, na maioria das vezes, vai se arrepender. Vai se arrepender. Teve um pai que fez isso. Eu li isso, não sei se vocês ainda usam esse materialzinho. Antigamente, a gente usava muito aqueles pão diário. Vocês já ouviram falar? Pão diário? Tem? Tinha as historinhas, né? Num desses pão diário tinha uma historinha mais ou menos assim, ó. Um pai um dia chegou mal em casa. Ele estava com problemas emocionais, sei lá, problema no trabalho, nem lembro direito, faz muito tempo que eu li isso aí. O que eu lembro é que ele teve a oportunidade de falar com o filho adolescente lá, estava com problemas também emocionais. E ele falou tudo que estava no coração: você é um idiota, você é isso, você é aquilo. Ele destruiu o menino. E depois saiu de casa. Foi espairecer, jogou todo o veneno para fora e depois saiu. O menino ficou tão angustiado com tudo aquilo, ele já estava pressionado, problema na escola, problema de identidade, problema sei lá do que. Ele não aguentou a pressão. Pegou uma corda e botou no pescoço. E se matou. A mãe tinha saído para fazer compras. E o pai depois voltou do seu espairecimento para conversar com o menino. Quando entrou no quarto, viu o menino lá pendurado e morto. Se desesperou. Entendeu que a culpa era dele. O que ele fez? Pegou outra corda, botou no outro armador e se enforcou. Nesse meio tempo a mãe chegou. Abriu a porta do quarto do filho, estava o filho pendurado de um lado e o marido pendurado do outro. O que a mãe fez? Ela chorou. Vocês pensou que a mulher não tinha força interior, né? Ela ficou desesperada, né? Mas ela não chegou a se matar, não. Mas veja o poder da língua. Quando você fala com raiva, você pode destruir a vida de alguém e a sua própria vida. Quem fala com raiva está sendo muitas vezes injusto. Igual aqueles pitbull, fica cego, né? Fala. E a pessoa dizendo: isso não é verdade, isso não é verdade, isso não tá certo, isso é injusto. E a pessoa... Quem fala com raiva, muitas vezes fala... Aliás, quem fala com raiva é grosseiro. Em último lugar, reclamar. Agora escuta isso, irmãos. Reclamar. Eu fiquei impressionado com isso aqui. É por isso que eu estou deixando para o final, porque isso é impressionante. Irmãos, se você fica do lado de uma pessoa que reclama durante 20 minutos, você precisa de 5 horas para voltar ao normal. 20 minutos, encontrou uma amiga na rua, essas amigas, né? Como é que você está? Ai, está assim, está assado, não sei o quê. Eu vim só perguntar bom dia, tipo assim, bom dia. 20 minutos perto de uma pessoa que reclama, você precisa de 5 horas. Por quê? Porque 20 minutos vai elevar o teu nível de cortisol lá para o céu, lá para o espaço. O que é o cortisol, pastor? É o hormônio do estresse. E daí para esse negócio baixar 5 horas longe dessa pessoa.
E se você vive com quem reclama todo dia, é alguém da tua família, como é que você se livra disso? Você não consegue baixar. Porque você vai ouvir muito mais do que 20 minutos. Deu para entender? E daí, pastor? O cortisol está alto, o que é que ele causa? Escuta isso aí, irmão. Por causa da reclamação do outro, a pessoa que ficou 20 minutos ouvindo vai ter ganho de peso, pressão alta, possibilidade de ter diabetes, depressão, fadiga, estou tão cansado, não sei por que é, fraqueza muscular, estou tão fraco, eu vou para a academia mesmo que nada, alteração do ciclo menstrual, aumento do risco de infecções, aumento de estrias, manchas na pele, alopécias, acne, espinha no rosto, acantose nigricans. Aí eu fui procurar o que era isso, são manchas escuras no pescoço, debaixo da axila, em outras partes do corpo, às vezes na perna, que é um indício, um sinal de que ou você já tem diabetes, ou está prestes a ter. E tudo isso por causa de quê? Cortisol alto, que elevou-se por quê? Porque você passou 20 minutinhos perto de alguém reclamando o tempo todo. Irmão, talvez você não saiba, e a gente não tem tempo para falar isso aqui, mas olha só. Depois, classe, em casa, procure na sua Bíblia, Números 21, versículo 5, Números 16, verso 41. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem dois textos que falam o seguinte: o povo de Deus no deserto começou a reclamar. Reclamou de tudo. Reclamava de Moisés, reclamava de Deus, reclamava que estava faltando comida, faltando água. E teve um momento, no capítulo 21, que eles começaram a reclamar do maná que Deus mandou. Como assim? Estavam reclamando do milagre. Há uma semana atrás estavam precisando de um milagre, agora o milagre veio, e agora estão reclamando do milagre. Porque tem gente que nem Deus consegue agradar. E a Bíblia diz que eles reclamaram tanto, que isso trouxe a ira de Deus. Por que eu falei no início que a gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca? Porque traz a ira de Deus. E Deus enviou cobras. E as cobras picaram as pessoas. E elas morreram. Aí você pensa que só porque você está reclamando, e tem gente que reclama por hábito. Teve uma mulher que chegou em casa com o marido, foi conversar sobre o culto. Tu viu, homem? Aí ele disse: o que eu vi? O ministério de louvor estava todo desorganizado. Não vi, não. E tu viu aquela irmã, a roupa que ela chegou no culto? Misericórdia, super decotada. Não vi, não. E tu viu aquelas crianças brincando lá atrás, bagunçando? E ele disse: não vi, não. Tu não viu? E tu viu quando aquele irmão saiu no meio da pregação? Não vi, não. E tu foi fazer o que no culto? Eu fui adorar. Diferente de você que foi prestar atenção na vida do povo e reclamar. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, guarda isso no seu coração. Tenha certeza de que aquilo que você vai falar vai edificar a vida das pessoas. Alimenta o teu coração com coisa boa. Porque de alguma forma o que vai sair da tua boca é o que está dentro do teu coração. E se você falou alguma coisa que não deveria, peça perdão. Magoou alguém, peça perdão. Mas peça perdão de verdade. Com o desejo de não machucar de novo. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Amém.